Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 6. Vamos ler o versículo 25. A Bíblia diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Agora eu quero que você vá comigo no capítulo 13. Vamos ler o versículo 15 e 16. Diz assim: Porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Feche os seus olhos. Meu Deus amado, nós estamos aqui, mais uma vez reunidos, em Teu nome, para ouvir a Tua voz, como Teu povo nessa cidade. Nós queremos receber do Senhor, Pai, o alimento que vem do céu. Nós queremos receber do Senhor a força que nós necessitamos para estar nessa terra. E também a direção que nós precisamos, Pai, para agradar ao Senhor e fazer a Tua vontade. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo agora possa nos convencer de todo pecado, de todo juízo, de toda justiça. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa mover o nosso coração. Que o Teu Espírito Santo venha impactar as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nesta quarta-feira, eu quero falar um pouquinho sobre preocupação. A preocupação que às vezes nós temos conosco mesmo. A preocupação que nós temos com a nossa própria vida. Nós lemos na palavra de Deus, Mateus capítulo 6, versículo 25, para a gente não andar. Mas por que a gente anda então? Se Deus tem uma palavra para nós, fala assim, não ande ansiosos. Por que nós andamos? Se o Senhor falou para a gente não se preocupar com essa vida, por que nós se preocupamos? Se o Senhor falou que Ele vai, assim, Ele falou assim, ó, se você continuar lendo o texto, você vai ver que Ele fala assim, ó, olha só os lírios. Quem já prestou atenção, né, numa beleza de uma flor? Né, às vezes uma orquídea, as pessoas ficam admirando aquela flor linda, né, com detalhezinhos. Quem que fez aquela flor? O Senhor que criou todas as coisas. Né, a cada manhã que nasce o sol, a cada dia que o sol se põe, todo dia é diferente, você percebeu? Todo dia tem uma nuvem diferente, um negócio diferente. É com chuva é diferente, é com o dia limpo é diferente, nublado é diferente. Todos os dias são diferentes. E quem fez tudo isso? O Senhor. Então por que eu e você andamos preocupados, ansiosos? Eu não posso ser hipócrita em dizer para você que eu também não me preocupo. Não é verdade? Olha o cabelinho branco aqui, ó. Tem cabelinho branco aí? Tem cabelo ainda? Né? Nós se preocupamos. Às vezes dá aquela dor no estômago, pessoas que angustiadas. Às vezes você está tão tenso, que é uma viradinha que você dá, já dá aquela, não volta mais o pescoço. Alguém já passou por aqui, por isso aí? Travar assim de uma vez, não conseguir levantar mais? Aí. Esse dia eu dei uma viradinha assim, opa, falei, ué, coisa errada, né? Está dando algum probleminha no motor. Está precisando de uma lubrificação. Porque às vezes a ansiedade, a preocupação da vida, a angústia, começa a tomar conta de alguns corações. Mas só toma conta porque nós permitimos. Aquele pensamento só consegue, diz um ditado, né? Que nós não podemos impedir que um passarinho se sente na nossa cabeça. Mas nós podemos impedir que ele faça um ninho, não é verdade? Que ele sente, assim, dê uma sentadinha. Você passa ali perto de um ninho de um sabiá, ele voa em você, um bem-te-vi, senta na tua cabeça, te dá um empurrãozinho. Isso você não pode impedir. Mas que ele venha dia a dia e faça um ninho na sua cabeça, você pode?
Mas às vezes nós vamos recebendo aquela... E vamos permitir, não, tudo bem, fica aqui preocupação. Fica aqui ansiedade. Fica aqui medo. Permaneça aqui na minha vida. Se você talvez tenha percebido, cada quarta-feira, eu tenho trazido mensagens assim, de coisas que são gigantes na nossa vida. Que nós precisamos vencer. Né? Nas publicações aí na internet, está lá, é assim que nós vencemos. Como que nós vencemos? Meus irmãos, Deus deixou tudo para nós. Eu duvido que se você estiver angustiado, e que se você não for para a palavra, e permanecer um tempo na palavra, não fica caçando igual horóscopo, né? Vou ver o que meu signo está dizendo. E vai para lá. Vê esse versículo aqui. O que Deus está falando? Isso aqui é horóscopo de crente. Né? Ouviu falar de horóscopo de crente? É assim. Faz Deus vai falar comigo. Aí, não, esse aqui eu não gostei. Peraí. E virei contra ti com um exército, destruirei a tua... Não, esse aqui também não gostei. Ah, bem-aventurado. Né? Você acha, melhorou, começou melhor. Os pacificadores. Aí você não é nada pacificador, então você fala assim, não gostei também. Meus queridos, isso mostra para nós que se você assim, está angustiado, vai para a palavra e fala assim, eu vou ficar aqui lendo a Bíblia. E você começar lendo. Aí você permite essa palavra entrar no seu coração. Não andeis ansiosos pela vossa vida. O Senhor está dizendo para você. Às vezes a gente está angustiado. E chega uma pessoa, nos conforta, né? Conversa um pouquinho com a gente não fica melhor já? Só de a gente ter falado um pouquinho, ouvido aquela pessoa, já melhora. Já pensou? Você parar para ouvir aquele que te criou? Mas parece que é a última coisa que as pessoas vão procurar. Aquelas pessoas, às vezes, que têm o vício do cigarro, por exemplo, tá ansioso, já vai fumar uma carteira de cigarro. Ah, vai lá tomar um rabo de galo. Quem já tomou um rabo de galo aí? Graças a Deus ninguém, né? O pessoal aqui é uma benção. Às vezes a gente fica angustiado e vai para coisas que pioram a nossa vida. Que angustia mais o nosso coração. E o Espírito Santo nos diz que a preocupação da nossa vida é fruto da nossa incredulidade. Porque se o Senhor já falou, o problema é o seguinte, nós que não cremos no que Ele falou. Porque se a gente cresce, nós não precisávamos perguntar de novo para o Senhor. Senhor, é verdade mesmo? Já pensou uma pessoa que chega todo dia para você e fala assim, aquilo que você me falou é verdade mesmo? Aquilo lá que você me disse é verdade? Não, no outro dia ela vem de novo. Rapaz, era verdade, mas eu estou começando a ficar chateado com você. Porque já faz um mês que você me pergunta se isso é verdade ou não. E Deus está falando para você. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus está dizendo que vai suprir todas as suas necessidades. Agora, a nossa incredulidade às vezes não permite a gente crer. A gente não crê que Deus pode fazer o impossível. A gente está diante de uma enfermidade, claro, preocupa a gente, ainda mais se são enfermidades graves. Mas a gente precisa ali, é a hora da gente exercer a nossa fé. Eu ouvi uma ministração, até compartilhei com algumas pessoas, falando sobre a oração. Né? Quem é pai e mãe aqui? Então isso que eu vou dizer é para você, porque serviu para mim. John Wesley, né, foi o que começou esse movimento da Igreja Metodista. A mãe dele chamava Susana Wesley. A mãe dele tinha 19 filhos. Pensa, hein? Pensou? Né? Dá para jogar bola a família inteira. 2 times de campo, tranquilo. Eu fico pensando na hora que matava aquele frango. E eu penso assim, para quem vai ficar a coxinha, né? 2 coxinhas, teu frango. Na minha época, de criança, a gente pensava assim, a coxinha vai para o pai. Coxa vai para o pai. Se de repente a mãe renunciasse a dela, sobrava para o mais novo. Imagina 19, filho. E a história diz que essa mulher, ela tinha uma vida de oração. E que ela transmitiu essa vida de oração para os filhos, uma vida de firme na palavra.
essa mulher, ela fez um compromisso com Deus, que ela oraria 1 hora por cada filho. Agora eu não me lembro se era por dia, não dá, né? Ela não poderia fazer mais nada. Mas que seja pela semana, 1 hora por dia, orando por cada filho. Ela passaria pelo menos 19 horas da semana dela, ou do dia que ela tinha esse propósito, orando por um filho. Imagina esse filho aí com 20 anos, quanto tempo que ela já não orou por ele? E você acha que essa criança, esse jovem, seria diferente ou não? Aí os pais precisam exercer também a fé. Às vezes a gente está pronto para falar, às vezes, do filho, para reclamar sobre o filho. Isso eu digo para mim, meu querido, para você, para todos nós. Mas será que a gente está disposto, então, a marcar o lugar que a gente dobra o nosso joelho todo dia, orando pelos nossos filhos? Orando por eles? Porque esse mundo aí fora é tenebroso. Agora a gente se preocupa com a educação, com a roupa que a gente vai comprar, se é roupa boa ou não, se preocupa com o tipo de estudo, quem vai ser nosso filho quando crescer, espero que seja, né? Que nem já vi várias pessoas assim, seja um doutor, né? Às vezes o filho não tem nada a ver com doutor, mas eles querem que seja um doutor de todo jeito. Mas será que passaram o tempo necessário orando por esse filho, para que ele seja um homem de Deus antes de tudo? Uma mulher de Deus antes de tudo? Meus queridos, isso aí transmite. Olha, o movimento que aconteceu, olha só, a igreja metodista é um exemplo disso, e outros movimentos de fé que aconteceu ao redor do mundo, todos eles nasceram através da oração de alguém que acreditou, que venceu a incredulidade, as angústias da vida. Aliás, eu acho que algumas coisas nem ocupavam seus corações. E assim também, o próprio filho de Susan Wesley, que é John Wesley, nos relatos dele, diz que ele não conseguiria viver o dia dele sem antes dedicar pelo menos 2 horas em oração. Aprendeu alguma coisa da mãe, né? E assim vem vários homens de Deus que viviam assim. O nosso Senhor e Salvador também era assim. Jesus. Jesus está dizendo, naquele texto que eu li em Mateus, está falando de pessoas que o coração está endurecido, que o ouvido está fechado, que os olhos estão fechados. Isso não permite que eles se convertam de verdade. Porque quando a gente se converte de verdade, meu querido, a gente sabe que reclamar não vai adiantar mesmo. Se angustiar muito menos, se preocupar muito menos. O que vai adiantar é a gente estar na presença do Senhor e a gente ir para o altar. Quem aqui tem vivido problemas na sua vida? Pode ser sincero. Não importa o nível de problema, de dificuldade. Olha, quantas pessoas. Eu acredito até que talvez todos aqui tenham algum problema que está enfrentando. Agora, quanto tempo do seu dia você tem dedicado na presença do Senhor? Orando por isso. Pastor, eu consigo dedicar aí 5 minutos sem gaguejar na oração. Né? Não, eu estou me esforçando, nossa, hoje eu já fiz 6 minutos, cronometrei. De joelho? Não, de joelho dói muito as minhas pernas, não consigo. Eu faço deitado na cama, debaixo das cobertas. Tem problema, irmão? Não tem, mas eu tenho certeza que você vai dormir. Eu tenho certeza. Não, pastor, eu sou uma benção, eu durmo orando. Você demora para dormir? 1 minuto. Às vezes nem percebo, né? A mulher às vezes tem essa experiência maravilhosa de estar conversando com o esposo, assim, e quando ela está naquele assunto mais importante mesmo, ela percebe, está o quê? Está ele? E aí você entrou num papo com o Senhor Jesus, Senhor, estou tão preocupado, tão preocupado. Estava nada. Pastor, não consigo dormir de madrugada, eu acordo, eu desperto, eu fico preocupado com meus problemas. E eu desperto 3 horas da manhã, não durmo mais. Que bênção, que oportunidade de você dedicar uma madrugada em oração. Diz algumas pessoas, até há um comentário aí que de madrugada a oração vai mais rápido, porque não tem congestionamento de oração. Em vez de você reclamar que você acordou, vai para o joelho. Vai orar. Tá bom, Senhor. Já que o Senhor quer que eu vou orar, eu vou orar.
aí as suas preocupações começam a ser vencidas. A sua preocupação com você mesmo, que a Bíblia nunca falou para você se preocupar com você mesmo. Jesus nunca disse assim, cuidado com você, tome cuidado com você mesmo. Cuide da sua vida assim muito bem, para que ninguém venha te roubar nada. Não. Sempre que Jesus nos ensinou alguma coisa, nos ensinou sobre algo espiritual. Inclusive, quando ele está dizendo aqui de um coração endurecido, ele está falando de uma terra, ele está contando uma história. Você já experimentou plantar uma semente numa terra dura, árida? Vai nascer? Vai nascer, Celso? Celso que gosta de plantar semente? Tudo lá tem semente plantada na casa dele, tudo quanto é tipo de fruta. Não vai nascer. Agora, se você plantar ali e deixar bem à vista, viu um passarinho que gosta de uma sementinha, né? E levar a semente, vai nascer a semente? Não. Se você plantar a semente no meio de um espinheiro, será que vai nascer? Pode até ser que comece a brotar, mas aquilo ali vai ser sufocado. Num solo pedregoso, como diz aqui a palavra. Agora, numa terra fértil, vai nascer? Vai nascer. Uma terra fértil não tem preocupação que resista. Não tem angústia que resista. Não tem medo que resista. Meus irmãos, nós estamos vendo tanta coisa ruim acontecer, né? Olha aí, aqui, pessoas conhecidas nossas, uns morreram, o outro se acidente, o Leandro. Né? Lá no Nepal, aquela destruição, quantas mil pessoas já morreram? É notícia ruim para todo lado. Motivos para a gente se preocupar, a gente tem muitos. Mas a gente tem um Senhor que é maior, é todo poderoso do que todas essas coisas. Agora a pergunta é, você crê nisso? Tá difícil, né? Vamos lá. Você crê nisso? Já melhorou. Você tem que fazer assim mesmo. Se você crê, então por que você se preocupa? Talvez a sua preocupação é uma marca, então, de que a sua fé precisa aumentar. E você precisa clamar hoje, Senhor, aumenta a minha fé. Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Você tem vivido pela fé? Você é justo? Você é justificado pelo Senhor? Ou você tem caminhado pelo aquilo que você vê? O que tem saído da sua boca? O que tem saído da sua mente? E eu quero terminar lendo um texto com você. Está em Mateus 15. Jesus se depara com um problema. O problema da religiosidade. Meus queridos, todos vocês aqui são pessoas que cresceram dentro de uma religião. Todos. Eu acho que raramente uma pessoa no nosso país cresce fora da religião. Sem ter a noção de religião. Essa cidade inteira, talvez raras exceções, cresceram fora da religião. Mas será que ainda tem pessoas que não vivem pela fé? Será que tem pessoas com o coração endurecido? Será que tem pessoas que a preocupação, a ansiedade dominando elas? Então tem alguma coisa errada com a fé dessas pessoas. Mateus 15, versículo 11. Jesus diz assim: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina ao homem. Jesus está dizendo que o problema está aqui, dentro de nós. O problema não está exteriormente. O problema não é se a gente está vivendo tribulação ou não está. O problema não é se a nossa vida, a nossa grama não está tão verde quanto a do vizinho. O problema é a nossa falta de fé. O problema está aqui dentro do nosso coração. Agora, você está disposto a crer no Senhor sem duvidar? Você está disposto a entregar a sua vida para o Senhor de verdade? E crer sem duvidar? Parar de se preocupar com a tua vida e começar a preocupar em fazer a vontade do Senhor?